Salve povo, aqui quem fala é o N. Decidi trazer esse vídeo sobre mais um caso que chocou o Brasil e voltou a ser falado agora nas últimas semanas. O caso que retrata o assassinato da atriz Daniela Pérez, mas antes de tudo, deixa o like. E se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo criminal, se inscreve aí, você é meu público-alvo e toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. É isso, bora pro vídeo. Daniela Pérez Gazola nasceu em 11 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro, filha da autora de novela de televisão Glória Pérez. Daniela era bailarina e atriz. Desde muito pequena, Daniela sempre nutriu um amor pela arte e sempre gostou muito dela. Aos 5 anos de idade, ela já estava treinando seus primeiros passos de dança, e não demorou muito para que ela recebesse um convite para se apresentar de forma profissional em uma das maiores companhias de dança do Rio de Janeiro. Dani, assim chamada pelos amigos, acabou conhecendo o ator Raul Gazola quando estavam trabalhando como atores na novela Kananga do Japão. Na época, era a primeira vez dela para a televisão, e os dois se apaixonaram durante as gravações, e em 1990, os dois vieram a se casar. No mesmo ano, o grupo de dança ao qual a Daniela fazia parte é chamado para fazer uma participação na novela Barriga de Aluguel, onde quem assinava o texto era a mãe da atriz, Glória Pérez. Daniela fez um teste individual e acabou conseguindo a sua primeira personagem, que se chamava Clo, que era uma bailarina que dançava no Copacabana Café. E como ela era muito talentosa no que fazia, logo sua personagem foi tomando cada vez mais espaço na narrativa. Então ela acabou chamando a atenção de Denis Carvalho, que chamou ela para estrear a novela O Dono do Mundo no ano seguinte. Fazendo o papel de Yara, que era a irmã da protagonista vivida por Glória Pires, mais tarde, sendo cada vez mais reconhecida pelo público, ela interpretou a personagem Yasmin na novela de Corpo e Alma, que foi a sua última novela, infelizmente. Nessa novela, a Daniela atuava com o ator Guilherme de Pádua, que fazia seu par romântico. Na época, ela tinha 22 anos e ele tinha 23. Então, no dia 28 de dezembro de 1992, depois de um dia intenso de gravações, os dois deixaram o Projac da Rede Globo por volta de 9 horas da noite, e alguns fãs que estavam na porta pedem para tirar fotos com eles. Então eles tiram as fotos e depois disso cada um entra no seu carro e saem cada um pro seu lado. Guilherme saiu com seu carro e dentro dele estava sua esposa, Paula. A Daniela sai sozinha no carro dela. Então, no meio do caminho, Daniela para em um posto para abastecer o carro. Na versão da polícia, o Guilherme teria parado o carro dele um pouco antes de chegar no posto de gasolina para ver aonde ela iria ir. Então, ele vê o carro dela no posto, ele vai até lá e tranca o carro dela, parando de uma forma que ela não conseguiria sair. Daniela, sem entender nada, então desce do carro, e Guilherme também. Então ela foi até ele perguntar o que estava acontecendo e o porquê disso. Então, Guilherme dá um soco direto nela e ela desmaia na hora. Com a Daniela desmaiada, Guilherme deita ela no banco de trás do carro, e nisso, a sua esposa Paula já assumiu o banco do motorista do outro carro e passou a conduzir ele. Guilherme então entra no carro de Daniela e segue sua esposa até um matagal, localizado na rua Cândido de Portinari, na Barra da Tijuca. Guilherme então entra no carro, rumo ao local que eles haviam combinado, tiram a Daniela ainda desmaiada do carro, colocam ela no chão, perfuram o pescoço, o pulmão e peito dela várias vezes, em alguns lugares chegando a ser 20 vezes e outros 15. A princípio a polícia achou que eles usaram uma tesoura para isso, mas na autópsia chegou-se à conclusão de que foi algo mais próximo de um punhal, ou uma adaga. Terminando o crime então, os dois voltam ao seu carro, largando o corpo desfalecido da Daniela ali mesmo e partem rumo a outro posto de gasolina. Lá eles pedem para um dos frentistas lavar todo o interior do carro. Saindo do posto eles vão para casa. Paula foi direto dormir já que estava muito cansada e grávida de 4 meses, enquanto Guilherme foi caminhar na praia. Acredita-se que Guilherme aproveitou da praia para se livrar da arma do crime nesta mesma hora, jogando ela no mar. No mesmo dia, a mãe da Daniela ligou para o Guilherme 2 vezes para perguntar o paradeiro da filha, já que ela sabia que os dois estavam trabalhando juntos e sairiam no mesmo horário do estúdio. Disse também que a filha ainda não havia chegado em casa e que todos estavam ficando bem preocupados. Ele, por outro lado, estava fingindo que nada aconteceu e agindo de forma fria, acalmando ela. Em determinada hora, o advogado Hugo da Silveira, que estava passando por ali, viu os dois carros parados de uma forma diferente do normal, em um canto meio esquisito da Barra da Tijuca. Ele então anotou a placa de um deles. Chegando em casa, ele ligou para a polícia dizendo que viu e que achou tudo muito suspeito. Disse qual era o local e nisso 2 policiais foram até lá, algumas horas depois do ocorrido. Chegando lá, eles viram que tinha apenas um dos carros que o advogado relatou, e o carro que estava lá era o da Daniela, abandonado e sem ninguém por perto. Nisso, um dos policiais decide entrar no matagal para averiguar e ver se encontrava alguma coisa, e acaba tropeçando no corpo da atriz.
No dia seguinte, a notícia já havia sido espalhada por todos os portais e jornais, que a atriz havia sido brutalmente assassinada. Guilherme então foi no funeral, consolou a mãe dela e os amigos dela, o marido dela. Por conta disso, no dia do velório, a polícia foi até o estúdio de gravação da novela procurar algum carro com a placa que o advogado havia relatado, e eles encontraram o carro de Guilherme de Pádua. E durante as investigações, descobriram que ele havia alterado um dos números da placa com fita isolante, deixando evidente que ele havia planejado e orquestrado todo o crime. E quando a polícia encontrou o carro dele, ele acabou confessando o crime, tanto ele quanto a esposa. Desde então, tem várias teorias do porquê o casal fez isso. Qual o motivo por trás do assassinato de Daniela? E uma das versões foi a de que durante as gravações, a Daniela ficava assediando ele, que foi rapidamente desmentido por todos os colegas de trabalho deles. Tem outra versão que diz que a Paula, esposa de Guilherme, seria extremamente ciumenta e como eles faziam um par romântico na novela, ela teria muito ciúme das cenas do Guilherme e da Daniela juntos. Mas a teoria apresentada em julgamento foi a de que Guilherme estava muito irritado com o fato do personagem dele ter sido cortado por cerca de 2 capítulos seguidos da novela. E ele acreditava que a Daniela poderia ter influenciado a mãe nessa decisão, já que ela era a autora que escrevia os capítulos da novela. O Guilherme e a Paula foram presos assim que houve a confissão do crime e permaneceram presos até o dia do julgamento, sendo acusados de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por terem utilizado de meios que impedissem a vítima de se defender, sendo qualquer tese de homicídio culposo sendo descartada por conta da fita colocada na placa do carro do Guilherme, que prova o planejamento do crime. No dia 15 de janeiro de 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão, dos quais já teria cumprido 4, e apesar disso, sua pena foi mantida. O julgamento de Paula Tomás aconteceu no dia 16 de maio de 1997 e ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão pela coautoria no assassinato de Daniela. Apesar de sua pena base ter sido a mesma de Guilherme, houve redução de 6 meses pelo fato da ré constar menos de 21 anos na data do incidente. A votação do júri foi bem precisa. 4 votaram na condenação e 3 votaram na absolvição. E no final de tudo, a pena dela ficou em 15 anos. Em 1999, após 7 anos de cumprimento de suas penas, os dois deixaram a penitenciária. O assassinato de Daniela foi um crime que chocou o Brasil e também muita repercussão internacional, por conta de sua idade e também pelo fato de que ela estava no auge de sua carreira. Então, aparentemente não haveria motivos para que seu colega de trabalho e de rotina ter matado ela de forma tão violenta, fria e hedionda. Inclusive, existe uma entrevista que Guilherme de Pádua deu, que ela é disponível aqui mesmo no YouTube se vocês quiserem assistir, onde ele conta que a Daniela pediu para conversar com ele, pois estava se sentindo muito pressionada com todas as mudanças repentinas de sua vida. Também disse que, por ela ser filha da autora da novela, todos passaram a querer se aproximar dela e conseguir mais destaque durante a novela. Então, na versão dele, eles dois saem para conversar e a esposa estava escondida no carro para ouvir tudo. E em determinado momento, Paula sai do carro e começa a discutir com ela. Então acontece o assassinato. Antes do caso da Daniela Pérez, o homicídio qualificado, que é quando se tem planejamento, não era considerado um crime hediondo, e portanto, o tratamento dado aos infratores deste delito não era tão rígido. Em razão disso, a mãe da Daniela liderou um movimento que defendia a inclusão do homicídio qualificado no hall dos crimes hediondos, conseguindo em 94 cerca de 1.300.000 assinaturas para a aprovação de um projeto de lei nesse sentido. Após todo o trâmite exercido pela Constituição Federal, o tal projeto de lei chegou nas mãos do presidente da República, Itamar Franco, que sancionou uma nova lei que incluía o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. No entanto, é importante ressaltar que essa ação não pôde interferir nos cumprimentos das penas, tanto do Guilherme quanto na da Paula, porque não se pode retroagir. Então, em março de 2002, o desembargador Paulo Gustavo determinou que a Glória Pérez e o marido da Daniela, Raul Gazola, deveriam receber uma multa indenizatória no valor de 500 salários mínimos, cerca de R$440 mil cada, de Paula e de Guilherme. Os dois também foram condenados ao pagamento das despesas com o sepultamento e também com o funeral, além das custas processuais e honorárias do advogado de 10% sobre a condenação. No entanto, como se trata do Brasil, isso foi adiado por muitos e muitos anos. A Glória e o Raul entraram novamente na justiça com essa ação, exigindo o pagamento, e só no dia 29 de abril de 2016 eles finalmente conseguiram vencer na justiça. A carreira do autor Guilherme acabou e ele ficou 7 anos preso. Depois que ele saiu, ele e a Paula se divorciaram e ele passou a frequentar a Igreja Batista de Lagoinha, em Minas Gerais. E em 2006, ele casou novamente. Dessa vez, com uma moça que também frequentava essa igreja. Ela era 14 anos mais nova do que ele,
mas eles acabaram se separando e em 2017 ele se casou uma terceira vez, agora com uma estudante de moda chamada Juliana Lacerda, e atualmente ele é pastor na Igreja Batista de Belo Horizonte. Outro fato interessante é que Guilherme tentou lançar um livro antes do julgamento dele, e nesse livro ele contaria a versão dele do crime, sobre os fatos e como tudo aconteceu. No entanto, a Glória Pérez entrou com uma ação judicial que proibiu a publicação desse livro. E caso ele fosse lançado mesmo assim, ele teria que pagar uma multa, porque o livro poderia ferir a imagem da sua então falecida filha. Então, em 2010, ele foi convidado a dar uma entrevista no programa do Ratinho, e a Glória advertiu ele mais uma vez, e disse que se ele mentisse sobre os fatos ou sobre o que aconteceu, ele seria processado. Já a Paula Nogueira Peixoto, quando foi cúmplice do crime tinha apenas 19 anos de idade, assim que ela deixou a cadeia, ela mudou seu nome de Paula Nogueira Tomás para Paula Nogueira Peixoto. E como na época do crime ela estava grávida, ela teve o filho dela com o Guilherme enquanto ela estava presa. E depois que ela saiu da cadeia, ela mudou seu nome, se casou com um advogado, teve 2 filhos com ele, entrou na faculdade de Direito e hoje também é advogada. Já o Raul Gazola e a Daniela Pérez foram casados por 2 anos. E ele não gosta de falar também sobre o Guilherme. Mas ele diz ter uma ótima relação com a Glória Pérez até hoje, e a sua filha de seu segundo casamento chama a autora de vó. Raul passou vários anos trabalhando na Record, em produções de novelas e obras bíblicas, até ser convidado pela ex-sogra para retornar à Rede Globo na novela Força do Querer. Esse é um caso muito rico de conteúdos na internet, então vocês conseguem facilmente encontrar entrevista de todos os envolvidos, acerca de suas visões sobre o ocorrido e muitos outros detalhes sobre tudo. E é isso, esse foi o vídeo. Mais um caso chocante aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se possível deixa o like, apoiem demais, me ajuda muito. Se inscreve também se você curte esse tipo de conteúdo e... obrigado!